Olá, Tema Quente está de volta com Ciro Gomes e Roberto Requião. Eu tenho aqui, senador Requião, um tweet do Jaime Piloni, que está vendo o Tema Quente pela internet lá da Espanha. E ele está dizendo o seguinte aqui, vamos abrir aqui o Jaime Piloni, ele está falando o seguinte: vivo na Espanha e aqui, por mais que tenha crise, a vida é muito mais barata. Os medicamentos, a comida, etc. Metade do preço aqui do que aí. Queria que você só comentasse esse tweet do Jaime Piloni, essa coisa dos preços no Brasil. Você estava falando de R$10 mil o metro quadrado de uma kitnet em Brasília. E depois ninguém consegue um aluguel que corresponda ao que investiu. Eu almocei hoje aqui em São Paulo. 3 filés num restaurante bom, R$440. Está tudo explodindo. A inflação dos serviços está muito grande. E o governo segura, de certa forma, o seu processo inflacionário com a importação e com subsídios brutais para a indústria automobilística. O Arida, uma das poucas coisas que eu concordei com ele na entrevista que ele deu, dizia: estão privilegiando um grupo multinacional que atua no Brasil em detrimento de outro grupo que está produzindo lá fora. É mais ou menos isso. Por que esses subsídios fantásticos para a indústria automobilística? Por que não há subsídio para a inovação tecnológica, para novas empresas brasileiras, empresas médias, empresas potencialmente médias ou potencialmente grandes? Não tem financiamento. Nós estamos com aquela conversa mole da grande empresa brasileira. Eu li uma entrevista do Hildo Sauer contando como é que o ex-diretor da Petrobras, ex-diretor da Petrobras, professor da universidade aqui, contando como é que o Eike Batista virou a 8ª fortuna do mundo à custa de favores do Estado brasileiro, naquela visão equivocada de que o Brasil precisa ter grandes empresas dentro e fora do país. Mas e o resto? E a pobreza? E a desigualdade, como é que fica? Vamos ver agora uma reportagem que nós preparamos sobre a economia em 2012. Roda aí. O ano só está começando, mas os brasileiros não parecem muito otimistas em relação à economia. O salário mínimo já foi reajustado e a oferta de empregos continua aquecida. Ainda assim, as pessoas estão cautelosas. Quando aumenta o salário mínimo, gera um efeito cascata, porque as outras coisas também aumentam. Eu tenho minhas dúvidas se o poder de compra do consumidor aumenta. A taxa de crescimento econômico deu sinais de recuperação, pequena ainda, mas suficiente para que o governo afirme que o pior momento ficou no 3º trimestre do ano passado. A população não demonstra a mesma certeza. Sem o conhecimento dos economistas para prever índices, as pessoas se preocupam com o que já bate no bolso, o aumento dos preços. Tem observado que algumas coisas aumentaram, sim. Carne, óleo, tudo muito caro, e aí antigamente você fazia uma boa compra com R$500. Hoje em dia você compra o básico, R$500, você não consegue passar um mês inteiro numa casa onde tem 3 pessoas. Os juros ao consumidor estão caindo. Isso barateia o custo dos financiamentos, mas não há ponto de estimular as compras desenfreadas. Não tem coragem, não sei se vou aguentar pagar. Pois é, a gente viu aí uma reportagem da Patrícia Zorzan, excelente repórter, que apresenta o Tema Quente às sextas-feiras. O pior momento já passou? Não. O que nós estamos começando a perceber, esse 1% que apareceu na contradição do zero do trimestre anterior, é já consequência de uma providência anticíclica do governo, da presidenta Dilma, embora, com toda a razão, o Requião, referindo ao professor Pécio Arida, meu amigo, estimulando com renúncia fiscal um setor oligopolizado como é o setor da indústria automobilística brasileira. Mas é uma coalizão que a gente já conhece. CUT e Anfávia são sócios e o governo brasileiro é um poder de lobby muito forte, muito violento, né? Senador Requião, o pior momento... Por que o pior momento não passou ainda? Porque a tendência do deslinde da crise europeia, que retroalimenta a crise norte-americana e por ela é retroalimentada o impasse político na Europa, o impasse político nos Estados Unidos, tudo isso faz com que o ano de 2012 se desenhe um ano difícil para o planeta. A gente tem visto que as pessoas não estão otimistas. E o Brasil não está imune a isso. Vamos encadear isso. Diga. Crise nos Estados Unidos. O principal mercado da China é os Estados Unidos da América do Norte. Os Estados Unidos entram em crise e compra menos. O PIB da China baixa para 9,5 dos 3,5 que vinha se mantendo. Vai cair esse ano mais um pouco. A China vai cair mais. A China vai comprar menos. Ela pode até dar preferência a produtos... A economia americana está se recuperando, hein, senador? Mais ou menos, mais ou menos. Eu não acredito, é uma recuperação de véspera de eleição. E nós conhecemos isso. As medidas importantíssimas que o governo toma para reeleger o seu presidente da República. A China está caindo.
caiu para 9,5%. A China comprando menos vai comprar menos commodities. Do que nós temos vivido aqui? Minério de ferro, minérios em geral e petróleo. E secundariamente, mas de forma não menos importante, grãos. E nós estamos desindustrializando o país. Eu não diria que estamos regredindo na industrialização, mas não estamos crescendo na mesma proporção. Nós estamos regredindo. Mas mesmo com a China crescendo menos, ela não vai continuar a comprar os produtos brasileiros, porque ela está fazendo um movimento de fortalecer o seu mercado interno. Então precisa depois da manhã. Minério. Mas nós vamos continuar numa progressão de dificuldades. O senhor não está otimista? E essas dificuldades, eu estou otimista com a Dilma. Mas às vezes triste porque eu acho que ela não está tomando as medidas com a firmeza que ela devia, ou com a profundidade que ela devia tomar. Nós precisávamos ter medidas mais efetivas. A queda do juro tinha que ser mais forte, a diminuição de impostos. O salário mínimo é fundamental. Os Estados Unidos quebrou quando ele desvinculou o valor do salário com o aumento da produtividade. Daí criou aquela ciranda financeira, as fortunas das bolsas, aquele cassino em que a economia americana se transformou. A financiarização dos Estados Unidos levou à crise. E nós estamos no mesmo caminho. Congela salário, corta da saúde, corta da segurança nacional, que é importante nesse momento. Esses cortes estão equivocados. A gente falou um pouco antes da questão dos preços. Tem um tweet aqui para o ministro Ciro Gomes, do Luciano Arruda. Ciro, sei que não podemos ter premissas medíocres, mas se crescermos acima de 5% ao ano, a nossa infraestrutura não vai entrar em colapso? Pergunta do Luciano. Ela está estressada, já. Ela está em colapso? Ela está estressada já, mas a dinâmica para... Isso não é um limitador para o crescimento? Sim, mas veja bem... E não é uma pressão para aumentar a inflação? Veja bem, há um círculo vicioso e há um círculo virtuoso. O círculo vicioso, qual é? Você tem uma infraestrutura decadente, você tem falta de engenheiro no país, você tem menos de 13% dos nossos jovens de 18 a 25 anos matriculados no ensino superior e você entra numa pseudo-austeridade de contração de gasto a qualquer preço, sem ser seletivo, sem ser qualitativo. Isso vai piorar tudo isso. Vai deteriorar mais a infraestrutura, vai desqualificar mais o nosso hiato tecnológico. O Brasil vai ficar mais longe ainda de superar esse atraso industrial e a regressão que nós estamos experimentando. De outro lado, é um círculo virtuoso. Você põe o pé no acelerador, não estou falando em imoderação. Um país como nós, como o nosso, crescer a 5% é a mera cobertura dos ganhos de produtividade e a mera oferta de uma oportunidade para o jovem entrar no mercado de trabalho. Isso é muito pouco. O estresse inflacionário que isso daria, a pressão que isso daria em uma taxa dessa vai demorar para a gente chegar ao padrão de nível europeu. Não chegaremos jamais. Até porque eles não estão parados. Não chegaremos jamais. A Europa está um pouquinho parada agora. Mas nós estamos sem infraestrutura pública e sem infraestrutura privada. É esse o problema. Agora, se você parte para o enxugamento, se tudo se transforma em superávit primário, se toda a possibilidade do país é para pagar juro, nós estamos condenados ao desastre. Hoje a gente o superávit primário é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida. Hoje a gente faz economia de 20 mil a 40 mil reais, que é o custo para manutenção preventiva de 1 quilômetro de estrada, e daqui 5, 6 anos a estrada está destruída, você tem que gastar 200 mil para refazer. Então isso não é economia. Porque a base está destruída. Isso não é economia. O Mangabeira Unger falava no capital vadio. Esse capital que não produz um botão, a peça de uma máquina que não dá um emprego. E esse capital é o capital dos rentistas que estão vivendo à custa do Brasil. Daí diz, não temos mais dívida externa. É verdade, não valia mais a pena dívida externa. O dólar é remunerado nos Estados Unidos a taxas negativas, às vezes o Brasil pagando o maior juro do mundo, a dívida externa se converteu em dívida interna. E nós estamos sangrando o país para pagar isso. Tem um tweet aqui do José Schumann Neto, que fala o seguinte: o Brasil corre o risco de ter uma bolha imobiliária, isso que estava falando ali do subprime americano, né? Semelhante a que aconteceu nos Estados Unidos? Eu não tenho dúvida disso. A valorização dos imóveis do Brasil é fantástica e é o que eu analisava com o Ciro agora. O sujeito investe num imóvel, financiamento barato para as pessoas que têm acesso ao financiamento. Daí ele resolve alugar o imóvel. Ele não tem quem pague um aluguel decente. O aluguel chega aí a 0,3, 0,4 do valor investido. Estamos aqui agora, com a deixa eu só ponderar. Tem uma para o senhor aqui que é boa. Para tranquilizar as pessoas, não haverá crise do subprime porque o juro brasileiro é tão alto, em tudo que é mal, alguma coisa boa há. Então o juro brasileiro do título público é tão alto que nós não temos o mercado secundário de hipoteca no Brasil. Então não haverá. O derivativo aqui não haverá. E os bancos ganham tanto dinheiro aqui que eles estão super saudáveis. Não haverá isso. Agora, que os imóveis estão hipervalorizados, estão. Qual é a solução para isso? Tem que incrementar a oferta.
especialmente para as famílias com menos de 3 salários mínimos, que é essa gente que o Requião está mencionando. Tem uma boa para o senhor aqui, ministro Ciro Gomes, do deputado federal Guilherme Mussi, do PSD de São Paulo, está assistindo o Tema Quente. Obrigado, deputado, um abraço para o senhor. Ciro, qual medida o senhor tomaria imediatamente se estivesse novamente à frente do Ministério da Fazenda? Eu me recuso a esse tipo de resposta, porque quando eu fui ministro da Fazenda, eu tinha que tomar medidas imediatas, urgentes, graves e todas muito arriscadas. Agora, não é o caso do Brasil. O que falta ao Brasil, pelo contrário, é um projeto estratégico, com começo, meio e fim. Elaborar um projeto estratégico. Que tem basicamente, na minha opinião, que eu tenho lido, escrito, pensado, estudado, procurado curar minha ignorância, são basicamente 3 grupos de tarefas. Elevar o nível interno de poupança do país. Isso tem a ver com um modelo tributário que estimule o investimento, a produção, o trabalho, que seja mais progressivo, que cobre mais de quem pode pagar mais e menos de quem pode pagar menos, que desgrave o investimento, que desgrave, enfim, a cultura de parcimônia. O segundo movimento é uma coordenação estratégica, governo, empresariado e academia, para a gente ver o que nós vamos ser no futuro. O que nós vamos ser no futuro? Nós vamos pagar a conta de telefone celular, de eletroeletrônico, tudo pagando com minério de ferro in natura, grão de soja in natura? Não paga a conta. O buraco nas contas externas do Brasil, em tecnologia, royalties, em frete, em seguro, em remessa de lucro, é o maior da história. Nós estamos chegando quase ao final do programa. E terceiro, investir em gente. É preciso, qualquer que seja o custo e o risco, resolver o problema do investimento em gente no Brasil. Ou seja, não existe primeira medida, existe um conjunto de medidas. Queria abordar rapidamente com os senhores essa questão da reforma ministerial, porque está aqui a reforma ministerial que a Dilma pode fazer no governo dela, no primeiro ano. O Ricardo Noronha tem um tweet aqui para o Requião, que é o seguinte: procede que o Requião será o novo ministro da Defesa do Brasil na reforma que a Dilma está fazendo? É evidente que não. Mas eu quero deixar a minha opinião. Eu fui governador por 3 vezes do Paraná. Eu tinha 17 secretários. E eu confesso aqui constrangido que alguns secretários se reuniram muito pouco comigo, porque 17 já era muito. Agora, 38 ministros tornam absolutamente impossível a articulação do governo. E para ficar um pouquinho nesse assunto da reforma ministerial, ministro Ciro Gomes, o nome do senhor só foi ministro do governo Lula, é um aliado do governo da presidente Dilma, novamente numa reforma ministerial, se cogita o nome do senhor. Há um bastidor de que eventualmente o senhor poderia virar ministro da Ciência e Tecnologia. Procede? Tenho a menor ideia. Agora, a Dilma sabe que eu estou no banco de reserva para o caso de uma crise. Para participar dessas coisinhas menores, não estou afim, não. Tá certo. E a gente queria terminar o tema aqui abordando com vocês um pouquinho a eleição nos Estados Unidos, a impressão de vocês sobre essa disputa. O Barack Obama vai ser candidato à reeleição agora nos Estados Unidos, que é do Partido Democrata, e o Partido Republicano está caminhando para apontar o Mitt Romney como candidato a presidente. As pesquisas mostram ali uma situação Barack de empate. Obama, você disse que o nome dele não é Black Bush? Pois é. Black Bush. Tem gente que acha que, rapidamente, que nós temos que dar o resultado da enquete. O Obama se reelege, senador Requião? Se reelege por falta de adversário. Eu me decepcionei muito com o Barack Obama, mas seria uma tragédia para a humanidade se ele não se reelegesse. Sabe como é ruim com ele, pior sem ele. Pelo belicismo, pela xenofobia, pelo fundamentalismo neopentecostal dos republicanos, desse Tea Party, é uma tragédia para a humanidade. Nós temos que aqui dar o resultado da nossa enquete. Não é uma pesquisa, não tem valor científico, mas a nossa enquete perguntou se o governo devia se preocupar mais com a inflação ou com o crescimento. 61% acham que sim, que devia se preocupar mais com a inflação e 38% mais com o crescimento. Né? Você não acha que falta informação para a população? Nós estamos tentando, você está fazendo isso num aqui programa agora, como tema mas não é a constante da grande mídia brasileira. Não, até porque, não é né? brinquedo num programa como esse, que a gente desenvolve alguns argumentos e tal, ainda conseguir 38% em favor do crescimento, porque o Brasil está a pleno emprego hoje. A pleno emprego, quero dizer, você tem um hiato de qualificação grave e tal. Portanto, a preocupação individual
das pessoas que estão se manifestando, com o crescimento, praticamente não existe. E a gente viu no começo do programa a moça falando da preocupação dela com o salário, comprar, a gente sabe que sim. Mas se você para poder inverter comprar a equação, tem que ter salário, tem que ter crescimento. Se você inverter a equação, que o controle da inflação acaba com o emprego, você vai ver que a tua enquete vai dar o contrário. Mas olha, eu quero agradecer a presença dos dois, espero contar novamente ao longo aqui de 2012 com o senador Requião, que fala muito bem, o ministro Ciro Gomes também fala muito bem. Boa noite para vocês, muito obrigado por ter vindo, senador Requião. Disponha da gente, Kennedy. Obrigado, ministro Ciro Gomes. Muito prazer, é um privilégio encontrar esse grande Obrigado. Você pode acompanhar as notícias no Rede TV News, a gente volta amanhã e tem a imagem do dia, que é o Bruno Senna, que vai agora correr pela Williams. Anunciou que ele será o substituto do Rubens Barrichello na equipe. E ele é sobrinho do tricampeão mundial, o saudoso Ayrton Senna. Boa noite. In Formula One was always my dream, so let's hope I can stay here and be very successful here.